Olá, querido pai, querida mãe, você que fez inscrição para este curso Pastoreando o Coração dos Filhos. Estamos aqui novamente agora para o nosso sexto encontro, sexta videoaula, e nós temos falado a respeito de comunicação com os filhos, como um método de pastorear o coração deles. E já vimos que comunicação não é apenas falar algo para os filhos, dar uma ordem, fazer uma repreensão e coisas desse gênero, mas é falar com eles. E muito mais do que isso, falar com eles, falar de modo individual, porque cada filho, uma criança, um filho e uma filha, é um ser distinto, com características próprias, com e aí a gente precisa falar com eles também de modo individual. Hoje, nesta sexta videoaula, eu quero falar com você um pouco sobre benefícios, e muitos benefícios, no falar diário, intencional, constante com os filhos. Nós continuamos usando aqui este livro, o Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tribe. Se você ainda não adquiriu, você pode adquirir, pode comprar, não é obrigatório comprar este livro, adquirir, mas será muito bom ler, você vai aprofundar a sua compreensão no trato que ele faz deste tema. Falando sobre os benefícios, o falar com a criança, o comunicar com ela também, não é só uma questão de falar quando algo deu errado, quando houve um desacerto, Nós já trabalhamos aí um texto anterior, o de Deuteronômio, capítulo 6, onde ele diz que a ocorrência da comunicação dos pais com os filhos se dá de maneira bastante natural, e o texto fala dessa ocorrência ao deitar, ao acordar, ao sentar, ao andar. E os pais, para se comunicarem bem com os filhos, eles precisam desenvolver uma arte, a arte de serem bons ouvintes, aproveitar oportunidades para a escuta ativa dos filhos. Ouvir assim é mais do que ouvir, é uma construção. Comunicar assim não se faz do dia para a noite, de um momento para o outro, mas a grande realidade é que une pais e filhos e cria e mantém vínculo consistente entre pais e filhos. Eu posso me lembrar muito bem do meu vínculo criado e mantido no relacionamento com meu pai. A comunicação constante dele, diária, e também o exemplo na influência que ele exerceu, informativa ou formativa, sobre a minha vida. Mas a gente estava sempre juntos e ele falava bastante, conversava bastante assim, ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao andar. E uma comunicação assim prepara os filhos para outros relacionamentos futuros, interpessoais, e às vezes não tão futuros assim. Os filhos, com uma comunicação assim, terão mais facilidade para compreender outras pessoas e para também expressar seus pensamentos e sentimentos, vida afora, ao longo da vida, nas mais variadas dimensões relacionais. E também se tornam mais preparados para ouvir de modo mais pleno as pessoas, procurando compreender o que as pessoas com quem estão se relacionando, falando, se comunicando, pensam, sentem. E uma comunicação assim tem custos, tem exigências para uma comunicação com os filhos, falar com eles, que promove o pastoreio dos seus corações e que também é fundamentada na palavra de Deus. E um desses custos é que os pais precisam estar disponíveis para o engajamento na tarefa, na missão de ser pai, de ser mãe. E
Uma exigência também é o considerar a paternidade, a maternidade como missão mais importante, missão prioritária e extensa, né, que segue por muito tempo durante a vida. Aqui eu gostaria de sugerir um livro, eu não o tenho aqui em mãos, mas o título dele é Filhos Precisam de Pais. Filhos Precisam de Pais é de autoria de Jaime Kemp. E nesse livro ele apresenta ferramentas que ajudam os pais no preparo dos filhos para o enfrentamento da vida na sociedade quando se tornarem adultos, ou quem sabe a partir da adolescência, juventude, e um enfrentamento com equilíbrio emocional, espiritual. Sim, eu estou falando de custo, né? Os pais encarar e assumir a missão de ser pai, de ser mãe, como chamado de Deus. Nós já trabalhamos em outras ocasiões o texto de Deuteronômio, capítulo 6, aliás, retificando, Gênesis, capítulo 18, no versículo 19, que se refere ao chamado de Abraão, né? Quando Deus diz claramente para Abraão: eu escolhi você para ordenar os seus filhos, né? Para que eles andem nos meus caminhos. E Abraão se tornou verdadeiramente o pai, não só de uma geração, o pai biológico, mas o pai espiritual de uma geração, e ele é chamado pela Bíblia como o pai da fé. Né? Filhos cujos pais falam com eles, e não só para eles, né? Falam com eles com sensibilidade, eles se tornam mais capacitados para entender melhor a complexidade da vida, porque a vida é complexa. Né? Aprendem a lidar melhor com o que acontece ou com o que aconteceu, né? Com o porquê de tal acontecimento, de uma situação ou de uma atitude. Né? Filhos orientados para Deus numa comunicação intencional e constante, eles são agraciados com referencial bíblico para a compreensão da vida em suas multiformes dimensões. E um fato é que a satisfação de suas necessidades mais profundas lhes é oferecida pela vivência com Deus, pelo ouvir Deus, né? E eles encontram em Deus graça e poder para o viver diário, em lugares e situações, né? E também porque Jesus Cristo lhes é relevante, né? Nesses lugares e situações da vida, permanentemente. Um testemunho que eu ouvi recentemente é muito significativo. Uma pessoa falando da situação familiar e principalmente da comunicação com os filhos, né? Essa pessoa me lembrou as recomendações, os preceitos, né, descritos pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 18, quando Paulo diz assim: se possível, o quanto depender de vós, se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Né? E aí a pessoa, falando a respeito disso, ela disse que, falando com a família ali, naquela situação, né, de comunicação e um conflito, ela revelou a sua intenção, o seu propósito, com base nessa formação bíblica, de fazer o possível. Né? E o que ela disse no momento era algo assim, quase que impossível, né? Mas bem ilustrativo da sua disposição de lutar pela paz, né? De contribuir para que a paz e a estabilidade familiar fosse reencontrada e fosse vivenciada. No próximo encontro eu quero discutir a questão da correção dos filhos como expressão de amor real por eles. Não uma questão de punição, mas a questão da correção dos filhos como expressão de amor real por eles, obviamente com fundamentação bíblica e valendo-nos do referencial que nós temos no livro de Ted Tripe,
pastoreando o coração dos filhos, ou pastoreando o coração da criança. Até lá, um grande abraço.